Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Queridos, esta noite, ou melhor, na semana passada, o primeiro dia do propósito em prol das famílias, os irmãos devem estar lembrados que nós falamos aqui sobre a importância da família para Deus. Não foi isso? Nós mostramos à luz das Escrituras Sagradas o quanto a família é importante para Deus. E falamos também que não existe nenhum outro trabalho que o diabo tem tanto cuidado e tanta dedicação como o trabalho de destruir famílias. Isto é prioridade para o inferno. Se a família é prioridade para o céu, uma família abençoada, uma família destruída é prioridade para o inferno. E hoje aqui nós queremos ministrar uma palavra com o tema cura para uma família doente. Repita comigo: a cura de Deus para uma família doente. Quando alguém está doente, que vai ao médico, quando você chega lá, o que o médico faz? Ele te ouve. Ele diz para você o que está acontecendo. Quando você fala o que está acontecendo, à medida que você fala para ele os sintomas que você está sentindo, o médico vai fazendo o diagnóstico para dizer qual é o problema que você tem. A família não é diferente. A família, quando ela está doente, existem alguns sintomas que nos dão o diagnóstico de uma família doente. Então, antes que eu entre aqui no corpo da mensagem, baseado em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14 que lemos, eu quero falar aqui aos irmãos acerca de alguns sintomas que revelam uma família doente. E à medida que eu estiver falando, você vai refletindo se algumas dessas coisas estão acontecendo lá na sua casa. Se alguns desses sintomas existirem lá, é porque lá tem uma família doente que precisa ser curada. O primeiro sintoma que eu quero falar esta noite, que revela uma família doente, é quando na família impera a lei da selva. Ou seja, a lei do maior, a lei do mais forte, a lei do mais esperto, do mais perspicaz. É quando na família tem sempre alguém que é egocêntrico ao ponto de visar sempre, acima de tudo, os seus próprios objetivos e fazer as suas manobras para que saia sempre no proveito das situações, ainda que para isso precise prejudicar o cônjuge. E então alguém diz assim: tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero. Quem manda aqui sou eu sou mais forte,
confio apenas na minha esperteza. Essa lei da selva dentro de uma família revela uma família doente. O segundo sintoma que revela uma família doente, presta bem atenção que meus comentários serão curtos para que eu consiga concluir a mensagem. O segundo sintoma que revela uma família doente é quando a família é dominada pela lei do descaso. É quando existe na família aquilo que nós chamamos de lei do menor esforço. As pessoas não fazem o mal, mas não aproveitam a oportunidade de fazer o bem. É quando alguém não faz o mal, mas deixa escapar a oportunidade de fazer o bem. Nunca se esforça para ajudar, para fazer o bem. Deixa passar a oportunidade. Algumas irmãs estavam lá o dia que eu ministrei essa palavra na sede, e eu citei lá porque lembrei do exemplo de um casal que eu conheço, que a moça disse assim para mim: irmão, eu acordei na sexta-feira com uma dor de cabeça muito grande, e eu disse para o meu marido: eu estou com muita dor de cabeça. Ele não perguntou se eu queria ir ao médico, não perguntou se eu precisava tomar um remédio. Depois passou o tempo, não perguntou se eu estava bem. No outro dia de manhã, a funcionária dele ligou para ele dizendo: olha, patrão, talvez eu não vou trabalhar porque eu estou com uma dor de cabeça muito grande. Ele disse para ela: você não quer ir ao médico? Você não está precisando que compre algum remédio? E ela disse para mim: pastor, 10 minutos depois ele ligou para a empregada para saber se ela estava melhor. E eu já fazia um dia inteiro que eu tinha falado para ele que estava com dor de cabeça. O dia passou, a noite passou, e ele nem perguntou se eu estava bem. Perdeu a oportunidade de ser uma bênção para sua esposa. E isto vice-versa. A esposa, ela tem que estar de olho na oportunidade que ela tem para ser uma bênção para o esposo. E o esposo de olho na oportunidade que tem para ser uma bênção para a sua esposa. Se isso não acontece, está ali uma família doente que precisa de cura. Terceiro sintoma de uma família doente é quando a família é dirigida pela lei dos maus exemplos. É quando o exemplo na família é de brigas. E aí a criança, que um dia vai ser adolescente, vai ser jovem, cresce, e o exemplo que tem de casa é o exemplo de brigas, de palavrões, de desavenças. Quando a minha esposa estava grávida, um dia a gente foi comprar um remédio na farmácia, e ela com barrigão, e o remédio não, umas coisinhas de criança, né? E shampoo, essas coisinhas assim. Aí o farmacêutico disse assim para ela: é um menino ou uma menina que você está esperando? E ela disse assim: é uma menina. Mas ele entendeu que ela tinha falado menino. E ele disse assim: graças a Deus que você não está esperando uma menina. Menina é terrível. Aí ela disse para ele: mas é uma menina que eu estou esperando. E aí ele disse: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um filho de 11 anos em casa, que sempre me respeitou, nunca disse um palavrão e nunca levantou a voz para mim. E eu tenho uma menina, não me lembro, parece que era 5 ou 6 anos que ele disse que tinha, 7 anos. E ele disse: e a menina fala muito palavrão, me desrespeita. 7 anos. Onde será que ela está aprendendo a falar esses palavrões? Será que não é dentro da mesma casa? A Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Eu conheci um menino que a mãe dele ensinava tanto a Bíblia e as coisas de Deus para ele, que um dia ela foi com ele no colo para o banco, e ele já grandinho, né? Mas as mães gostam, mesmo o filho grande,
gosta de colocar no colo no banco para não pegar fila longa, né? Aí ela com ele no colo, a mulher que estava atrás disse assim para ele: você não acha que você está bem grandinho e já está pesado para estar no colo da sua mãe? Ele olhou para a mulher e disse assim: pesada foi a cruz que Jesus carregou. A boca fala o que o coração está cheio, irmão. Um dia eu estava na Bahia e fui dormir, repousar na casa de um irmão que era presbítero da Igreja Assembleia de Deus lá em Ilhéus. E esse irmão me colocou para dormir num quarto com 3 filhos dele. O mais velho tinha 16 anos. Até hoje eu nunca conheci um jovem com aquela idade que orava tanto como orava aquele jovem. Orava tanto que nem eu, pregador, conseguia acompanhar. O nome dele era Diego. Todo dia de noite ele tinha a chave da igreja, tinha uma campanha de oração na igreja, que teve dia que eu orei um pouco, depois fui embora, nem vi a hora que ele chegou. Mas eu sei que um dia de madrugada eu estava deitado, ele tinha um irmão que gostava de pescar muito, e o outro gostava muito de soltar pipa. E aí de madrugada, vocês sabem que tem gente que fala de madrugada, né, irmão? Isso não é segredo para ninguém. De madrugada, aquele que gostava muito de pescar, eu acordei com ele dizendo assim: peguei. Eu disse: meu Deus, um menino desse tamanho já está falando sozinho de noite. Não demorou muito, o outro que estava do lado disse assim: é meu. Acho que estava sonhando com pipa. É meu. Aí eu pensei comigo assim: só falta o Diego falar também. Irmão, foi eu pensar. Ele virou para o outro lado e disse assim: ó Senhor, abençoa esta campanha. Os 3 dormindo. Mas cada um falou com a boca aquilo que o coração estava cheio. Um dia eu fui para o monte com o meu irmão Wellington, não me lembro se o irmão Ricardo estava também. E a gente estava com um irmão que hoje já não está mais no nosso meio, faleceu. E a gente tinha uma barraca lá, né? Que a gente de vez em quando orava e passava dias lá e repousava nessa barraca. Eu e o meu cunhado, evangelista Ricardo, já ficamos 7 dias no monte, dentro de uma barraca lá, orando e 7 dias lá direto. E aí, quando foi um dia, nós estávamos lá e esse rapaz tinha orado com a gente a noite toda. E depois a gente foi repousar. Irmão, quem é que conseguia dormir? Que esse homem dava mais glória a Deus dormindo do que acordado. O homem dormindo ficava glória. Eu disse: meu Deus do céu. Ninguém conseguia dormir. O dia já estava quase clareando quando a gente foi dormir, né? E aí, quem disse que alguém conseguiu dormir? Esse homem dava mais glória dormindo do que acordado. Então, irmão, mas eu estava falando de exemplo, né? Dentro do lar, quando existe a lei do mau exemplo, ali está uma família doente que precisa ser curada. Tem pai que diz assim: meu filho nunca vai beber cerveja dada por ninguém. Quem vai dar é eu. Doente, precisa ser curado. Quarto sintoma que revela uma família doente: quando os canais de comunicação estão bloqueados por falta de liberação de perdão. Quando na casa só se conversa o necessário e olhe lá. Os canais de comunicação estão bloqueados. Não existe diálogo. Quando isso acontece, está revelando uma família doente que precisa ser curada. 5º lugar, quando um transfere para o outro a culpa e a responsabilidade. Os pastores que estão aqui sabem que, na maioria das vezes, quando vai se aconselhar um casal que está intrigado, ele diz assim: mas a culpa é dela porque ela isso e aquilo. E ela diz assim: a culpa é dele porque ele isso e aquilo. Ou seja, ninguém assume a responsabilidade do problema. Um joga para o outro. A batata está quente, aí diz assim: segura você. Não, está quente, segura você. E um vai jogando para o outro.
e ninguém ajuda ninguém, e ninguém assume a responsabilidade nem a culpa pelo problema. Quando isso acontece, o problema não é resolvido, está mostrando que ali existe uma família doente. Sexto lugar, quando ninguém assume o seu papel, quando o homem não assume o papel de homem da casa, de marido, de bom marido e de bom pai. E alguns, por exemplo, na área do trabalho, não gostam de trabalhar. Eu já contei o exemplo de um casal que eu conheci, e que a moça casou com um rapaz e não conseguiu viver muito tempo, porque ele tinha um vício de televisão tão grande. Só que o vício de televisão dele era por Jô Soares, Sessão de Gala, Corujão. Quem é que consegue passar a noite acordado assistindo televisão e consegue trabalhar de dia? Aí ele acordava 1h da tarde e a mulher, 6h da manhã levantava para trabalhar. E ele 1h da tarde acordava e aí ia para a cozinha. Chegava na cozinha, ele comia tudo que via pela frente, depois voltava e deitava para assistir televisão de novo. Aí a mulher aguentou só até onde deu, né, irmão? O pavio de cada um tem um tamanho. Uns é mais longo, o dela foi até longo. Uns é mais curto, ela foi até onde deu. Chegou um dia que ela disse: não dá mais para viver com você, você não quer saber trabalhar? Eu tenho que sustentar o filho e sustentar você? Então, e existe também o papel, esse é o papel do homem: trabalhar, cuidar da família, cuidar da casa. E existe também o papel da mulher, que é ser uma boa dona de casa, manter a casa limpinha, né? Manter a casa limpinha, fazer comida para o esposo, lavar roupa, passar. Vocês sabem que tem mulher que não gosta. Eu conheço gente que quando casou teve problema sério para resolver, porque a filha só queria viver na casa da mãe. Morava perto da mãe, aí queria almoçar na mãe, jantar na mãe, tomar café na casa da mãe, e o esposo chegava e não tinha comida em casa, casa estava suja, roupa sem lavar, casa sem cuidar, e aí o negócio fica difícil, né, irmão? Quando isto acontece, quando ninguém assume o seu papel, então está ali a revelação de uma família doente que precisa ser curada. Sétimo lugar, quando se faz festa para os convidados, mas não há festa no relacionamento familiar. Tem casais que vivem de aparência. Tem homens que na frente do público, e às vezes com o microfone na mão, eles fazem tanto elogio à mulher, tanto elogio, que você diz assim: meu Deus, eu também queria que meu casamento fosse assim. Só que muitas vezes, não estou generalizando, mas em alguns casos, não passa de aparência. Na frente dos outros, elogia, quando chega em casa, alguns até batem na cara. Isto vice-versa. Existem mulheres que falam tão bem do marido, que o marido diz assim: ah, se ela cuidasse bem de mim, como ela fala bem de mim para os outros. Você está entendendo? Quando não existe essa responsabilidade de cada um assumir o seu papel, é porque está ali uma família doente, precisando ser curada. Oitavo lugar, quando não há mais refeição com todos à mesa, porque a televisão se tornou o centro das atenções. Tem casa, irmão, que tem tanta televisão. Eu não sou contra, não. Na tua casa você pode ter quantas televisões você quiser, quem manda lá é você. Só que tem uma coisa que eu quero dizer aos irmãos: a refeição familiar na mesa, para Deus é muito importante, faz parte da aliança de Deus com a família. Quando todos se reúnem para sentar na mesa, Deus se faz presente naquele banquete. Existe uma aliança de Deus com a família na hora da refeição na mesa.
E é na hora da refeição também que surgem os diálogos. Existem famílias que um vai lá na cozinha, pega o prato e diz assim: eu vou assistir no quarto porque fulano está vendo a Record na sala e eu quero ver a Globo. O outro vai lá, pega o prato e diz: eu vou lá no quarto porque eu quero ver o SBT. E quando pensa que não, cada um está comendo em um canto da casa separado, porque o centro das atenções na casa é a família. Eu conheci uma mulher em Joinville, Santa Catarina, quando estive pregando lá, e ela disse para mim: irmão, meu casamento acabou por causa da televisão. Ela disse: irmão, a situação na minha casa chegou numa situação tão degradante, que eu cheguei a orar para Deus levar o meu marido, porque eu não aguentava mais tanta televisão dentro da minha casa. Ela disse: irmão, até no banheiro ele colocou televisão. E a família ficou tão dividida, que cada um comia em um canto da casa, o diálogo foi acabando, e quando a família um encontrava com o outro dentro da casa, era apenas para brigar, para intrigas, já não tinha mais harmonia na família. Então, irmãos, isto revela uma família doente. Quando o marido morreu, ela, ao invés de chorar, ela disse: graças a Deus, Deus respondeu minha oração. Que coisa triste. Nono lugar e último lugar, sintoma de família doente: quando o lar passa a ser um lugar de trevas e não de glória. Pastor, qual é o diagnóstico de um lar que virou um lugar de trevas? Já viu aquele lá que a mulher diz assim: ai, que vontade de ir embora dessa casa. Se eu pudesse, eu ia embora para bem longe e não voltava nunca mais. Já viu aquele lar que o homem diz assim: eu não aguento ficar dentro dessa casa. Alguns saem do serviço, passam no bar, e depois, quando volta para casa, já é tarde da noite. Outros, como eu já vi há um tempo atrás, um amigo disse para mim: irmão, eu trabalho de manhã e estou procurando um trabalho para trabalhar de tarde, porque quanto menos eu conseguir ficar com a minha mulher, melhor. Sintoma de família doente. A nossa casa tem que ser o melhor lugar, o lugar mais gostoso que nós temos para habitar, tem que ser a nossa casa. A nossa casa tem que ser um lugar onde você diz assim, quando você sai do serviço: não vejo a hora de chegar na minha casa. Aquele lugar é um pedacinho do céu. O lugar gostoso é a minha casa. Quero dar aos irmãos aqui, à luz das Escrituras Sagradas, o exemplo bíblico. Quem está me ouvindo diz amém. Para você não perder o costume, diga glória a Deus. Quero dar um exemplo bíblico aqui aos irmãos, de uma família doente. E não é um exemplo escolhido por acaso. É um exemplo de uma família que estava doente, e não era uma família qualquer. Era a família de um dos maiores reis que já reinou sobre a face desta terra, se não o maior. O nome deste rei era Davi. Quero dizer aos irmãos que na teologia, o reinado de Davi e Salomão é considerado a idade de ouro de Israel. Depois do desastroso reinado de Saul, que afundou Israel num declínio espiritual, financeiro, econômico, moral, social, Deus levantou Davi, e Davi, o reinado é considerado a idade de ouro, porque não houve uma época que Israel prosperou tanto quanto prosperou no reinado de Davi e Salomão. Mas Davi tinha um problema muito sério. Olhe para mim. Davi reinava bem o reino, mas não conseguia governar bem a sua casa. Tem gente que no trabalho recebe elogios de todo mundo. Na igreja é um ótimo obreiro.
mas não consegue governar bem a sua casa. A Bíblia diz que uma das mulheres de Davi era mãe de Amon, outra era mãe de Absalão e de Tamar. Então, a Tamar e Absalão eram meio-irmãos de Amon. E Amon um dia olhou e apaixonou-se pela sua meia-irmã Tamar. Diz a Bíblia que ele nutriu uma paixão pela sua irmã, e então pela sua meia-irmã. E então recebeu um conselho de um homem chamado Jonadab, um conselho maligno, para que armasse um laço para sua irmã, para deitar-se e ter relações com ela. E diz a Bíblia Sagrada que ele colocou o plano em prática, deitou-se com a sua irmã, e no momento da relação, ele sentiu repulsa pela sua irmã, e então ele a escorraçou de sua casa. A irmã correu e falou o problema para Absalão, que era irmão dela. Quando Absalão ficou sabendo do problema, ele então arquitetou a morte do seu irmão, meio-irmão, Amon, porque eram filhos do mesmo pai, porém de mães diferentes, e mandou matar o seu irmão para vingar o ultraje que ele havia feito à sua irmã. Quero dizer aos irmãos que Absalão não era a pessoa certa para tentar resolver aquele problema. Mas quando a pessoa certa se ausenta, alguém que não é a pessoa certa tenta resolver e acaba gerando um problema maior. Absalão não era a pessoa certa para resolver aquele problema, mas quem tinha que resolver o problema não compareceu na hora que tinha que comparecer. Quero dizer aos irmãos que essas coisas acontecem quando às vezes queremos resolver problemas que não é para a gente resolver. Tem problema que para ser resolvido tem que ser a pessoa certa, ou a pessoa do pai, da mãe, do esposo, da esposa, ou o pastor da igreja, o líder espiritual. Mas tem gente que não é capacitado, não tem vocação, não é para estar naquele momento, mas quer resolver, e muitas vezes do seu jeito carnal, e acaba gerando uma tragédia maior. Aquilo gerou uma tragédia na família, porque Amon morreu, foi morto a mandado do seu irmão, por causa daquele problema. Agora repita comigo esta frase: onde estava Davi? Estava reinando, e o reino prosperando, mas a casa dele estava esquecida, desgovernada. Davi não corrigiu Amon, não aconselhou Absalão, não consolou Tamar. Ele não corrigiu, não aconselhou e não consolou. Essas três coisas não podem faltar dentro de uma casa. Tem que haver conselho, tem que haver correção e tem que haver consolo. E precisou-se por parte do homem. O homem não pode se omitir da correção. Tem homem que quem manda na casa dele é a mulher. Eu conheço um que até para ir para a igreja tem que pedir, só vai se a mulher disser que sim. Não que o homem tem que ser autoritário a ponto de não dar satisfações e dizer, eu faço o que eu quero da minha vida. Não é assim. Mas na casa, no galinheiro, quem canta é o galo, não é a galinha. A galinha até faz cocoricó, mas quando o galo canta, acorda até os vizinhos. E eu conheço
Um pastor que quando ministra casamento na igreja dele, ele chama o casal e diz assim: quem é que canta na tua casa, o galo ou a galinha? E ainda um dia, irmão, isso eu conheci, se não me falha a memória, foi em Vitória do Espírito Santo. Um pastor que disse assim para mim: irmão, quando eu vejo que a mulher é brava demais, eu mando o homem matar o galo na lua de mel. E eu disse: como é que é, pastor? Ele disse: uma vez tinha um irmão na igreja que ia casar com uma moça que a mãe era muito brava. Ei, mulher brava. Era tão brava que quando o homem foi pedir a mão da menina em casamento, o pai da menina disse assim: meu filho, se eu fosse você, não casava com a minha filha, não. Porque a mãe dessa menina é tão brava, tão brava. E pelo que eu vejo, puxou a mãe. Então, eu vou dizer uma coisa, meu filho. Tu toma cuidado. Aí ele contou para o pastor. E o pastor disse assim: meu filho, tu compra um galo e guarda ele no quarto onde tu for fazer a lua de mel. Quando for de madrugada, na hora da lua de mel, esse galo vai cantar. Quando o galo cantar, tu pega uma faca e corta o pescoço dele todinho e diz para ele: quem canta de galo aqui sou eu. E ele fez isso. Quando foi no outro dia de manhã, a menina acordou doida, amedrontada, correu para a mãe dela e disse: mãe, eu casei com um homem doido. Ela disse: por que, minha filha? Mãe, o homem matou um galo essa noite de madrugada, deu tanta facada no galo e dizia: quem canta de galo aqui sou eu, quem canta de galo aqui sou eu. E eu não entendi nada, mãe. Aí a mãe desconfiou da história que ela já conhecia mais ou menos. E o pai de lá escutando tudo. Se ela está com esse medo todo, então ela não vai querer falar tão alto lá dentro da casa dela, né? Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa. Aí o velho foi lá, comprou um galo e colocou no quarto. E a mulher, e ele esperando chegar de noite para matar o galo. E a mulher varrendo a casa, passou na porta do galo, do quarto, olhou, viu aquele galo lá dentro e disse: espera aí. Foi lá na cozinha, pegou uma faca. Quando o velho chegou no quarto, irmão, a mulher já tinha espedaçado o galo todinho na faca. Aí o pastor disse assim para ele: não, meu senhor, é que o galo você tinha que ter matado no dia do casamento, não é depois de 20 anos de casado, não. Não estou mandando ninguém matar galo, irmão. Mas a mulher tem que se colocar no seu lugar e o homem assumir o seu papel. Respeito. Tem mulher que fala com o marido como se o marido fosse um qualquer. Respeite. Abaixo de Deus na sua vida é esse homem que Deus colocou. E o marido, por ser este abaixo de Deus, também não pode nem deve faltar com respeito com a sua mulher. Há poucos dias atrás eu estava em Bugaçu filmando um casamento. O irmão Daniel estava lá. E o pastor que estava ministrando o casamento disse assim: olha aqui, quero pedir uma coisa, perguntar uma coisa para vocês. Quem é de vocês aqui, homens? Era 2 casamentos ao mesmo tempo, 2 rapazes casando. Ele disse: qual é de vocês aqui que tem coragem de pegar uma faca e se cortar todinho? Tem coragem? Tem coragem? Claro que disseram que não. Ele disse: então, o mal que vocês não fazem a vocês, também não devem fazer às mulheres de vocês. O bem que vocês querem a vocês, vocês precisam querer a mulher de vocês. Queridos, quando falhamos no nosso papel, as tragédias acontecem. Agora, baseado no texto que nós lemos, e eu vou para a última parte da mensagem e termino em alguns minutos. Mas escute, porque isso é muito importante. Quem está me ouvindo diz amém. Para não perder o costume, diga glória a Deus. Pastor, o que é necessário para que Deus cure a minha família? Escute, é a parte mais importante da mensagem. Pega essa criança aqui, irmão, por favor, alguém segura.
Irmão, se tiver alguém aqui que veio com um Corsa, tem um Corsa aqui que está atrapalhando uma garagem, por favor, o irmão já vai retirar. Pastor, olhe para mim. Pastor, o que é necessário para que Deus cure a minha família? 2 Crônicas 7,14 nós lemos: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, diga comigo, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Essas coisas são necessárias. Escute aqui agora. Quando a Bíblia usa a expressão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, está referindo-se a orgulho confrontado. Para que haja cura numa família, é necessário confrontar as estruturas do orgulho. Orgulhoso não se humilha. Orgulhoso não pede perdão nem para Deus, muito menos para o próximo. Orgulhoso não assume responsabilidade de erro nenhum. Orgulhoso, tudo a culpa é dos outros. Quando isto acontece, a família está doente. Para que haja cura, é necessário confrontar as estruturas do orgulho. É necessário descer do salto do orgulho e dizer: eu vou me humilhar diante de Deus, e diante de quem eu magoei, diante de quem eu ofendi, diante de quem eu xinguei, diante de quem eu maltratei. É necessário humilhar-se para que haja cura. Segundo lugar, para que haja cura, essa cura que precisa existir, só vem quando é restaurado o altar da oração dentro daquela casa. Olha o que o texto diz: se o meu povo se humilhar e orar. Se não tiver altar de oração dentro da tua casa, não haverá cura. Tem que orar. Tem que levar o problema para Deus. Tem que chorar na presença do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Não deixe que nada desvie o teu pensamento do que Deus está dizendo. Terceiro lugar, a cura só vem quando nos convertemos dos maus caminhos. Observe: se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos maus caminhos. Sabe o que é isso? Quem xingava deixa de xingar. Quem era brigão deixa de ser brigão. Quem tinha vício larga o vício. Quem era problemático demais dentro de casa deixa de ser problemático. Se converte dos maus caminhos. Aquilo que não é bom é mau caminho. Precisa mudar. Precisa haver mudança. O preguiçoso passa a ser trabalhador. Conversão. Mudar a trajetória. Deixar de andar para trás e começar a andar para frente. Parar de olhar para baixo e olhar para cima. Conversão tem que existir para que haja cura. Observe que não é simples assim. Não é só: ai, essa casa está uma tribulação, vou chamar o pastor para vir orar aqui. Se não houver essas coisas aqui lá dentro da tua casa, o pastor pode orar, pode fazer campanha, que não vai resolver nada. Tem que ter o teu altar de oração na tua casa. Não é só a igreja que é lugar de orar. Minha casa tem que ser um lugar de oração meu. Tem que confrontar o orgulho, se converter dos maus caminhos. Aí ele diz assim: e buscar a minha face. Tem que haver arrependimento também para tudo isso acontecer. E buscar a face do Senhor. Tem gente, irmão, que o problema está tão grande dentro de casa, mas a pessoa é tão materialista, que quando ora, só pede para Deus: Senhor, me dá uma casa maior, me dá um carro maior, me dá um carro melhor. E só pede coisas materiais. Pede para Deus habitar
habitar dentro da tua casa. Pede a presença dele. Pede mais intimidade com ele. Pede mais comunhão para ele. Aleluia! Quinto lugar. A cura vem quando liberamos e pedimos perdão. Observe que o Senhor disse que se o povo dele se humilhar, orar e buscar a face e converter dos maus caminhos, ele diz assim: eu ouvirei do céu e perdoarei. E na casa que tem perdão, irmão, habita a paz. Mas se não houver perdão dentro da casa, se não tem ninguém lá dentro que é humilde o suficiente para reconhecer o erro, se humilhar e pedir perdão, ou alguém é o coração duro demais e não consegue perdoar, não tem como haver paz naquela casa. E outra coisa, Jesus nos exortou a perdoar. E ele disse, quantas vezes? 70 vezes 7. E eu quero dar uma notícia para vocês. O céu é o melhor lugar que existe para se viver. Mas quem não perdoa não vai entrar lá. Se aqui Deus não recebe nem oferta de quem não perdoa, vai permitir entrar no céu? Jesus disse, se você souber que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de levar a tua oferta no altar, vai lá e pede perdão para ele. Se eu não posso oferecer oferta com coração magoado, triste, pesaroso com o meu irmão, sem perdoar, negando perdão, vou entrar no céu? Não entra. Tem que perdoar. E tem que pedir perdão quando é preciso. E até quando não é preciso. Jesus não disse assim, se o teu irmão tiver se você tiver alguma coisa contra o teu irmão. Não, se você souber, se só souber que ele tem alguma coisa contra ti, não importa o que você fez, vai lá e pede perdão, meu filho. Jesus não disse assim, ó, se você errou contra o teu irmão. Não, se você souber que ele tem alguma coisa contra ti, vai lá e pede perdão. Como quem diz assim, não importa por quê, vai lá e pede perdão. O que acontece quando a família é curada? Eu termino agora. Observe que eu falei o problema, mostrei o caminho para a solução do problema, e agora eu vou dizer o que acontece quando a família é curada. Primeiro, a casa se torna um lugar da manifestação da glória de Deus. Portas que estão fechadas começam a se abrir. Enfermidades são curadas. Aquele lugar se torna um lugar da manifestação da glória de Deus. Quando a família é curada, os céus se abrem sobre esta família. Aleluia. Segundo lugar, quando a família é curada, a casa se torna uma central terapêutica do amor. Um santuário emocional. Quando a família é curada, não demora muito, alguém chega com problemas familiares e no casamento para contar para você, e Deus te usa para ajudar a resolver, porque a glória de Deus habita ali. A família é curada, e só quem é curado pode curar outro. Família doente não pode curar família nenhuma, mas família curada pode curar outra família que está doente. Se você é alguém que tem a sua família curada, ou está disposto a buscar esta cura, se prepare. Deus vai te usar para ajudar outras famílias que estão precisando. Terceiro lugar, esta família se torna um lugar de bênção. As pessoas quando chegam na sua casa dizem assim, irmão, como tua casa é gostosa. Oh, casa abençoada, eu sinto uma paz tão dentro da tua casa. Ai, eu preciso vir sempre na sua casa. Eu preciso vir mais vezes aqui.
é porque ali é um lugar de bênção. E quem chega lá é abençoado. Aleluia, porque a sua família é uma família curada. A sua família se torna um lugar de transformação e cura. E o Senhor está dizendo esta noite: se houver humilhação, se houver oração, se houver disposição de mudança, se houver uma busca pela presença de Deus na sua casa, Deus vai curar a sua família. As enfermidades que assolam a sua casa vão desaparecer de lá de dentro. Os problemas serão resolvidos e a tua casa vai ser um pedacinho do céu. Quem entrar na tua casa vai querer voltar muitas outras vezes, porque a bênção de Deus vai pairar sobre a tua casa. Aleluia. Eu quero dizer que Deus tem um milagre para a tua família essa noite. Eu escutei um eu creio e um aleluia. Eu vou repetir porque talvez vocês não entenderam, que eu não posso dizer que Deus tem um milagre para fazer na tua casa e você ficar de boca fechada. Deus tem um milagre para fazer na tua casa essa noite. Ele disse: eu ouvirei do céu, e sabe o que vai acontecer? Eu perdoarei os pecados e sararei esta terra. Se o teu lar é uma terra que precisa ser sarada, Deus vai entrar lá dentro esta noite. Senhor, como eu gostaria que a minha esposa estivesse aqui. Talvez você está dizendo isto. Como eu gostaria que outras pessoas estivessem aqui. Não tem problema. Você é um canal de bênção que Deus levantou lá dentro daquela casa. Deus vai entrar na tua família hoje. Deus tem uma cura para a tua família. Toda doença, todo sintoma já foi diagnosticado. E aquele que é médico dos médicos e é doutor por excelência vai ministrar agora uma cura para a sua casa esta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. E nessa oração eu quero orar por todos aqueles que sabem que existe alguma área na sua vida familiar que precisa de uma cura de Deus. E você está disposto a colocar em prática a partir de hoje. A partir de hoje você vai chegar na sua casa, vai escolher um canto e vai dizer: esse cantinho aqui vai ser o meu altar de oração. E todo dia eu vou dobrar o meu joelho nesse cantinho aqui, pelo menos alguns minutos, para orar a Deus em prol do meu lar e da minha família. Escolhe um canto da tua casa e diz: aqui vai ser o meu altar. Todo dia você vai orar pelo menos 7 minutos ali. 7 é o número da perfeição de Deus. E eu quero convidar a igreja para fazermos este propósito com Deus. Aleluia. Quem quer fazer esse propósito com Deus comigo, sai do teu lugar e vem até aqui. Nós vamos orar ao Senhor, ministrando uma cura de Deus para a tua casa, para a tua família. Aleluia. 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 O Espírito Santo de Deus vai agir lá dentro da tua casa. Pastor, eu trabalho o dia inteiro. Não tem problema, à noite quando você chegar, você pode ir até aquele cantinho e fazer a sua oração. Pastor, é domingo e feriado, é todos os dias que você puder. Se um dia, pastor, eu deixar de fazer, eu quebrei o propósito, não, mas você vai estar sempre lembrado pelo Espírito Santo, que vai te lembrar. Olha, vai lá e ora. Quando acontecer um problema na tua casa, ao invés de xingar, de reclamar, você vai lembrar daquele cantinho. Você vai dizer: eu já sei.
Eu vou naquele cantinho contar este problema para Ele, para o Senhor. Aleluia. Coloca a tua mão direita no teu coração agora. Fecha os teus olhos. Meu Deus, olha aí, Pai, a tua igreja. Jesus, o teu povo, Senhor. Nós estamos fazendo, Pai, meu Deus, o propósito de oração contigo dentro da nossa casa. Senhor, tira todo o orgulho dos nossos corações. Se alguém aqui está intercedendo por alguém lá na sua casa que não está aqui, Pai, visita essa pessoa e quebra o orgulho. Tira o orgulho do coração desta pessoa. Jesus querido, que haja a partir de hoje um altar de oração dentro da nossa casa, Pai. Que haja mudança para a nossa família, Senhor. Que haja reconciliação, meu Pai. Que haja conversão, mudança de disposição. Senhor, nós, meu Deus, queremos, Pai, falar apenas palavras sábias e de edificação. Jesus, aquele que fala palavrão. Jesus, liberta dos palavrões, liberta dos xingamentos, liberta das palavras que trazem maldição, meu Pai, para que haja bênção nesta família, para que esta família seja um lugar da manifestação da sua glória. Começa hoje, Senhor. Entra no lar de cada irmão e de cada irmã agora, Pai, meu Deus, e vai mudando a história. Em nome de Jesus Cristo, permaneça com os teus olhos fechados. Faça a tua oração. Deus quer te ouvir. Deus quer te ouvir. Faça a tua oração agora. Fale com Deus do teu jeito. Se quiser, ore em voz alta. Se não quiser, ore em pensamento. Mas fale com Deus a tua maneira, o teu jeito. Ele te entende e Ele está te ouvindo. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor. Continue com os teus olhos fechados. Nós vamos louvar o Senhor com um louvor aqui. E através deste louvor, Deus vai fazer um milagre na tua casa. Isso, aleluia. Aleluia, aumenta o playback. Glória, aleluia. Se você sabe esse louvor, louve comigo. Toda a igreja, louve conosco. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Nunca houve noite que o Senhor não pudesse fazer brilhar o sol da justiça. Aleluia. Deus tem um milagre para a tua casa. Esse aqui. Aleluia. Glória a Deus. É pouquinho. Eu levo isso. Glória a Jesus. Aleluia. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. A igreja. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter
mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa minha igreja, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, solte a sua voz. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Levante a sua mão, levante a sua mão bem alto. Eu ministro o milagre de Deus na tua família essa noite, em nome de Jesus. Vai dando glória a Deus. Enquanto eu falo, você vai dando glória a Deus. Aquilo que parecia não ter saída, Deus está quebrando as correntes esta noite. Receba o milagre na tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bate palma bem forte para Jesus e adore o nome do Senhor. Mistura seus aplausos com glória a Deus, aleluia. Receba o milagre em nome de Jesus na tua casa.